Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. Hoje eu vou contar para vocês a história do livro de Ruth. Quando os juízes ainda julgavam a terra, houve fome. Um homem de Belém, chamado Elimeleque, pegou a sua mulher Noemi e os seus filhos Malom e Quilion e se mudou para as terras de Moabe. Lá nas terras de Moabe, Elimeleque morreu. Noemi ficou com seus 2 filhos, que acabaram se casando com mulheres moabitas. O nome de uma era Ofra e da outra Ruth. Quando já fazia 10 anos que eles estavam em Moabe, morreram também Malom e Quilion. Noemi, então, ficou desamparada de seu marido e seus 2 filhos. Então, ela ouviu falar que o Senhor estava sendo bom com o seu povo e já havia alimento nas terras de Israel. Ela disse às suas noras: voltem cada uma para a casa da sua mãe, e que o Senhor use de bondade com vocês, da mesma forma que vocês usaram comigo e com os seus falecidos, que vocês encontrem descanso e marido nas suas terras. Então elas disseram: não, nós voltaremos com você. Mas Noemi respondeu: eu já sou velha e não vou ter mais filhos. E vocês são novas. Fiquem aqui e procurem um marido, e que o Senhor abençoe vocês. Então elas choraram muito e Ofra se despediu e voltou para a sua casa. Mas Ruth se apegou a Noemi. Noemi disse a ela: sua cunhada já foi, voltou para o seu povo e os seus deuses. Vá você agora também. Mas Ruth respondeu a ela: não me forces a te deixar. Onde você for, eu irei. Onde você dormir, eu dormirei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Quando Noemi viu que ela estava decidida, deixou de falar nisso e elas voltaram juntas para Belém. Quando chegaram, todo o povo da cidade se comoveu com a história de Noemi. Elas chegaram em Belém no princípio da colheita. Noemi tinha um parente mais próximo do seu marido, que era um homem muito rico e poderoso. Ele se chamava Boaz. Um dia Ruth disse a Noemi: deixa eu ir ao campo para apanhar espigas atrás daqueles que fazem a colheita. Porque na lei de Moisés diz em Levíticos 19, quando você for colher o seu campo, não colha toda a terra, deixe as beiradas do campo e deixe tudo o que ficar para trás, não volte para colher, não faça uma segunda colheita. O que você esquecer, não colha de novo. Tudo deve ficar para o pobre e o estrangeiro. Então Noemi disse a Ruth: vá com Deus, minha filha. Ela foi e começou a colher nos campos. Entrou por acaso no campo de Boaz e ficou colhendo atrás dos empregados dele. Quando Boaz voltou da cidade, ele perguntou ao seu encarregado: quem é aquela moça? E o servo dele respondeu: essa é a moça moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. Me pediu para colher no campo e está colhendo desde manhã cedo, só parou um pouco para descansar. Então o Boaz disse a Ruth: fique aqui, minha filha, e colha nesse campo junto com as minhas servas. Não vá para outro lugar. Já dei ordem aos meus servos que não te incomodem, e quando precisar, pode beber água aqui com eles. Ruth se inclinou com o rosto em terra e disse: por que achei graça aos teus olhos, para que você faça caso de mim, uma estrangeira? E Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo o que você fez à sua sogra. Depois da morte do seu marido, você deixou a casa da sua mãe, do seu pai e a terra onde nasceu, e veio para um povo que você não conhecia. Que o Senhor recompense tudo o que você está fazendo. Que o Deus de Israel, sobre as asas de quem você buscou refúgio, que ele te recompense ricamente. Então ela agradeceu e voltou à colheita. Na hora do almoço, Boaz chamou ela à mesa para se sentar junto com os seus servos e comer com eles. Depois ela voltou ao campo para continuar colhendo e foi debulhar. No final do dia, ajuntou tudo e conseguiu colher 25 quilos de cevada e levou para sua sogra. Quando chegou em casa, Noemi perguntou: aonde você esteve? E Ruth respondeu: estive colhendo
no campo de um homem chamado Boaz. Noemi respondeu: bendito seja o Senhor, que não retirou de nós a sua bondade. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, ele é o nosso remidor. Na lei de Moisés, em Levítico 25, fala que se um irmão ficasse pobre e tivesse que vender as suas possessões, o seu parente mais próximo deveria comprar e resgatar todas as posses do seu irmão pobre, que mais tarde, se tivesse condições, poderia comprá-las de volta. E a Ruth continuou contando: esse homem me disse para continuar colhendo no seu campo todos os dias, até o final da colheita. Noemi respondeu: faça assim, minha filha, para que você não tenha que ir para outro campo e eles te molestem lá. Então Ruth ficou toda a colheita indo para o campo de Boaz e colhendo todos os dias. Então, no capítulo 3, certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, não vou descansar enquanto você não ficar bem. Esse Boaz, ele é o nosso parente, e essa noite ele vai ao campo debulhar a cevada. Lave-se, coloque vestidos bem bonitos e desça até a eira. Não deixe que ninguém te veja. Observe aonde o Boaz vai se deitar, e depois descubra os pés dele e deite-se junto. Ruth respondeu: conforme você está falando, eu farei. Então ela se preparou, desceu sem que ninguém visse até a eira e ficou observando. Depois que Boaz comeu, bebeu e se alegrou, ele foi se deitar aos pés de um monte de grão. Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou ali. No meio da noite, Boaz acordou, viu aquela mulher e perguntou: quem é você? Ela respondeu: eu sou Ruth, a sua serva. Estende a sua capa sobre mim, porque você é o meu remidor. Boaz respondeu: Deus te abençoe, minha filha, que esta sua bondade foi melhor do que a primeira, porque você não escolheu os jovens, sendo eles ricos ou pobres. É verdade que eu sou o seu remidor, mas existe um parente mais próximo do que eu, que também tem esse direito. Fica aqui essa noite e pela manhã eu falarei com ele. Se ele tiver que te redimir, que o faça, senão por Deus eu serei o seu remidor. Então de manhã cedo, antes que os outros acordassem, Boaz se levantou com Ruth, falou para ela abrir o seu manto e derramou 20 quilos de cevada para ela levar para casa. Quando chegou, a sua sogra perguntou: como foi, minha filha? E ela contou tudo o que tinha acontecido. Então Noemi lhe disse: fique aqui e espere, porque esse homem não vai descansar enquanto não resolver esse assunto. E no capítulo 4, Boaz foi até a porta da cidade de manhã cedo, se assentou lá e esperou até que o parente mais próximo passasse. Quando o viu, chamou e disse: meu amigo, vem aqui e sente comigo. Depois chamou mais 10 anciãos da cidade e disse ao seu parente mais próximo: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo toda a terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Você, como parente mais próximo, tem direito de comprar. Se não quiser, eu a redimirei. Então o parente mais próximo respondeu: eu comprarei a terra e a redimirei. Boaz respondeu: no dia que você comprar a terra, também deve se casar com Ruth, para suscitar a descendência do falecido. Isso porque na lei de Moisés fala em Deuteronômio 25 que se um homem falecer sem deixar filhos, o seu irmão deverá casar com a viúva para ter um filho que levará o nome do falecido. Assim o seu nome não será perdido entre as tribos de Israel. Então o parente mais próximo respondeu: eu não poderei casar com ela porque isso vai prejudicar a minha própria herança. Case você e compre as terras, seja o remidor. Naquela época, para confirmar qualquer negócio, eles tiravam os sapatos e davam para o próximo. Então o parente mais próximo tirou os sapatos e entregou para Boaz e disse: seja tu o remidor. Boaz respondeu perante os anciãos: sejam vocês todos testemunhas que hoje comprarei tudo o que pertencia a nosso irmão Elimeleque,
a Quilion e Malom seus filhos, e também tomarei Rute a Moabita como esposa, para suscitar o nome do seu falecido marido Malom, que não se perca entre as tribos de Israel. Então todos que estavam ali responderam: somos testemunhas. Faça o Senhor a essa mulher como fez a Raquel e Lia, que edificaram juntas a casa de Israel. E que você, Boaz, haja valorosamente e crie um nome afamado em Belém. E assim Boaz tomou Rute como mulher. Ele a conheceu e ela teve um filho. As mulheres falaram com Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou sem remidor. Que ele abençoe e faça famoso o nome desse menino. Noemi tomou o neto no colo e cuidou dele. Eles colocaram o nome no menino de Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. Então agora vocês acabaram de escutar a história de Rute, a bisavó do rei Davi. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.